Seu filho não quer mais ir para as visitas com o pai e você não sabe o que fazer? Você tem medo de ser acusada de alienação parental ou descumprir uma decisão judicial? Se você está vivendo essa situação, saiba que você não está sozinha. Muitas mães enfrentam esse dilema e ficam perdidas entre garantir o bem-estar emocional da criança e cumprir a determinação da justiça. Mas afinal, o que fazer quando o filho se recusa a visitar o pai? O que a lei diz sobre isso? A recusa da criança pode ser levada em consideração? No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre os direitos do seu filho e como agir da forma correta para protegê-lo sem se expor a problemas legais. Eu sou Leonardo Marcondes, advogado especialista em direito de família, já transformei a vida de mais de 3.500 mulheres e a próxima pode ser a sua. Antes de continuar, já curte esse vídeo para que essa informação chegue ao maior número de mães que precisam desse conhecimento. Por que seu filho está rejeitando as visitas? Se o seu filho não quer mais ir para as visitas com o pai, o primeiro passo é entender o porquê isso está acontecendo. Muitas crianças demonstram resistência por diversos motivos e nem sempre isso significa que a mãe está praticando alienação parental. Algumas das razões mais comuns incluem mudança na rotina ou desconforto com o ambiente da casa do genitor, conflitos entre os pais que afetam emocionalmente a criança, experiências negativas ou falta de conexão com o pai, sentimento de insegurança ou medo relacionado ao convívio, não só com o pai, mas pode ser também com a madrasta, com a namorada do pai ou algum outro parente. Muita atenção a isso. A justiça sempre avalia cada caso individualmente e dependendo da idade da maturidade da criança, sua opinião pode ser considerada ao definir o regime de visitas. O que você pode fazer para lidar com essa situação? Se o seu filho está rejeitando o pai, o ideal é agir com equilíbrio e buscar soluções para evitar que a situação se agrave. Aqui vão algumas medidas importantes que você pode tomar. Primeiro, escuta seu filho com atenção, sem influenciá-lo negativamente ou incentivar o afastamento com o pai. Segundo, busque apoio psicológico para ajudar a lidar com essas emoções, tanto você quanto seu filho também. Terceiro, evite conflitos diretos com o pai na frente do seu filho, porque isso pode aumentar a tensão. Quarto, registre as queixas da criança, gravando. Caso seja necessário, apresentar provas na justiça. Grava, faz vídeos, tudo isso vai te ajudar e muito. Se essa situação está acontecendo com você, me conta aqui nos comentários como que você lidou com isso ou como você está lidando com essa situação. E se o seu filho não quiser ir com o pai? Você pode impedir? Muitas mães ficam com medo de serem acusadas de alienação parental quando o filho rejeita o convívio com o pai. Mas será que é um crime impedir a visita? Se houver uma decisão judicial determinando o regime de visitas, sim, a convivência deve ser garantida. No entanto, se a criança se recusa constantemente a ir, é fundamental entender as razões e buscar uma solução legal. Se a mãe impede propositalmente a convivência sem um motivo justo, isso pode ser considerado alienação parental e levar a punições judiciais, como multa e até a perda da guarda. Muito cuidado. Por outro lado, existem situações em que a recusa da criança pode ser justificada, como por exemplo, se tiver um risco à segurança da criança, como histórico de violência ou abuso por parte do pai ou de pessoas na casa dele, como a madrasta ou outros parentes, se houver decisão judicial suspendendo as visitas por algum motivo grave, mesmo que durante determinado período, pode se recusar, se a criança estiver passando por uma forte abalo emocional e precisar de um acompanhamento profissional antes de retornar ao convívio, ele pode ser negado, assim como caso ela esteja doente e precise de cuidados, tem uma recomendação médica. Se a recusa da criança for constante, um advogado deve pedir a reavaliação do regime de visitas na justiça. Se essa informação está sendo útil para você, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa saber disso. E o que acontece se o pai não quiser visitar o filho?
Diferente da mãe, que pode ser penalizada por impedir as visitas, o pai não é obrigado por lei a exercer o direito de convivência. Se ele não comparece às visitas ou não se esforça para manter um vínculo com a criança, infelizmente não tem como obrigá-lo, mas isso não significa que ele possa deixar de cumprir com suas obrigações. Mesmo que não veja o filho, ele ainda deve pagar uma pensão e garantir o bem-estar da criança, inclusive pagando uma pensão maior caso ele não seja participativo. Se o pai demonstrar desinteresse pela vida do filho, isso pode ser usado como argumento numa ação judicial para revisão de guarda, conseguir a guarda no lateral para você, readequação do regime de visitas e aumento da pensão. E com quantos anos a criança pode decidir se quer ver o pai? Essa é uma dúvida muito comum. A Justiça considera que a partir dos 12 anos a criança pode expressar a sua opinião, mas isso não significa que ela tem total liberdade para decidir. O juiz vai analisar o caso, considerar outros fatores como o ambiente familiar, a relação com os pais, o impacto emocional da convivência. Se o seu filho demonstra resistência em contato com o pai, o melhor caminho é você conversar e explicar que o convívio com ambos os pais é importante. Também buscar apoio profissional, tanto de um psicólogo quanto de um advogado, porque se a criança se sente com medo ou desconfortável, isso precisa ser registrado para que medidas legais e um acompanhamento psicológico seja feito, para que ela possa tratar com essas informações. E se houver algum problema sério, registre tudo para levar para o seu advogado. Isso vai fazer toda a diferença no processo. Se você quer entender melhor os direitos do seu filho, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. E o que a Justiça pode fazer em casos de rejeição à visita? Se a criança demonstrar resistência ao contato com o pai, o juiz pode tomar medidas para avaliar e resolver a situação. Ouvir a criança, dependendo da idade, como eu disse, determinar o estudo psicossocial feito por assistente social e o psicólogo do judiciário, para entender o contexto familiar, ajustar o regime de visitas ou determinar um acompanhamento profissional e até uma visita assistida, e casos até que pode acontecer a suspensão ou restrição do direito de visitas. Se o pai está pressionando ou ameaçando você para forçar as visitas, é fundamental buscar apoio jurídico. Se você precisa de ajuda para proteger os direitos do seu filho, clica no link da descrição e fala com a nossa equipe especializada em direito de família. Então vamos para a nossa conclusão. Se o seu filho está se recusando a visitar o pai, é essencial entender os motivos antes de tomar qualquer decisão. A Justiça sempre busca o melhor para a criança, então agir com equilíbrio, buscar apoio profissional e seguir as orientações legais é o caminho mais seguro. Se você sente que está sendo pressionado ou ameaçada pelo pai da criança, não aceite intimidações e procure um advogado para garantir que os seus direitos e os direitos do seu filho sejam respeitados. Se esse conteúdo te ajudou, deixe um comentário, compartilhe esse conteúdo com outras mães que precisam dessa informação. Nosso escritório está pronto para te orientar e garantir a proteção do seu filho. Nosso contato está na descrição, é só você clicar e falar com a nossa equipe. Eu vou deixar um vídeo aqui com um assunto relacionado para que você possa se aprofundar nesse assunto tão importante que é a criação e o cuidado com seu filho.